Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeira Coríntios, capítulo de número 4, nós vamos ler os versículos de 1 a 4. 1 Coríntios, capítulo 4, de 1 a 4. Diz assim o texto: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Somente até aí. O texto que nós lemos, 1 Coríntios 4, de 1 a 4, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele estava ali dando uma autodefesa diante da igreja de Corinto, que os irmãos estavam questionando a sua autoridade de apóstolo e também questionando a sua autoridade de mensageiro do Senhor. Os irmãos sabem que a igreja em Corinto era uma igreja um tanto quanto difícil. Os irmãos ali que serviam ao Senhor ali, eles eram pessoas com um temperamento um pouco difícil. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha uma quantidade, uma variedade de dons ali, onde as pessoas se auxiliavam ali com amor, com oferta, com ensino, com edificação. Ali os dons do Espírito estavam ali na igreja de Corinto, mas também a igreja de Corinto ela era muito difícil por causa do temperamento dos irmãos. E aí, nesse contexto aqui do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele está se defendendo porque os irmãos questionavam a autoridade dele quanto a apóstolo, quanto a mensageiro. E ele vai dizer aos irmãos, tanto ele quanto a todos eles, o que era necessário é que todos fossem considerados servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, como nós lemos aí no verso 1. E o que isso significa? E aí, dentro desse ponto, eu quero conversar com os irmãos sobre a mensagem. Eu quero dar o nome disso de mordomos de uma mensagem. E o que é um mordomo? O que é um mordomo? Um mordomo nada mais é do que uma pessoa que está responsável por algo, responsável pelos bens de alguém. As pessoas que têm mais posses, pessoas financeiramente ricas, empresários, milionários, costumam ter em suas casas mordomos ou governantes, pessoas que eles confiam para administrar a sua casa, todo o funcionamento ali, todo o processo ali, de tudo que acontece, para que essa pessoa não se preocupe com o que precisa comprar, as contas que precisam ser pagas, os funcionários que precisam ser contratados, e eles colocam alguém, uma espécie de gerente dentro de casa, para administrar isso. E Paulo ele vai nos dizer que é importante que nós sejamos considerados encarregados, e algumas versões, no lugar de encarregado, vai trazer a palavra mordomo. E Paulo está dizendo que as pessoas precisam nos considerar responsáveis pela palavra de Deus, responsáveis pela mensagem, pelos mistérios de Cristo que
Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso, ele vai apresentar isso para os irmãos, independente do julgamento que os irmãos ali estavam fazendo com ele vai dizer no versículo 3, pouco me importa o julgamento que vocês têm a meu respeito, no tribunal, pouco me importa, nem eu me julgo, eu não estou preocupado com a opinião de vocês, eu não estou preocupado se vocês têm alguma coisa a julgar a respeito de mim. O que me interessa é cumprir a vocação pela qual eu fui chamado. O que me interessa é que eu administre, é que eu propague aquilo que foi colocado sobre minhas mãos, que é a mensagem do Evangelho. Paulo não estava preocupado com o que as pessoas estavam dizendo a respeito. Ele estava preocupado em cuidar da responsabilidade, daquilo que foi colocado como responsabilidade na mão dele, que era o Evangelho, que é a mensagem de Jesus. E ele vai trazer isso para nós. E nós, enquanto igreja, é nossa responsabilidade. Porque cada um de nós temos a responsabilidade de sermos mordomos dessa mensagem. E enquanto mordomos ou encarregados dessa mensagem, o nosso papel é propagar essa mensagem, anunciar essa mensagem, compartilhar essa mensagem. O nosso papel enquanto igreja é fazer com que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo ele está trazendo para nós. E a gente tem acompanhado, visto aí tudo o que está acontecendo no mundo, e os irmãos hão de concordar que as pessoas precisam receber a mensagem de Jesus. As pessoas precisam receber a mensagem de Jesus. As pessoas estão precisando ouvir falar da mensagem de Jesus. Em qualquer lugar, em qualquer momento, sob qualquer circunstância, as pessoas precisam ouvir a mensagem de Jesus. E é nossa responsabilidade fazer com que essa mensagem chegue até essas pessoas. Nós nos reunimos como igreja e nós congregamos, estamos juntos, mas isso é apenas um bônus. O objetivo é que, após os nossos encontros semanais, que nós saiamos daqui ainda mais conscientes da responsabilidade que nós temos de anunciar a mensagem que nós temos ouvido. Porque as pessoas estão lá esperando essa mensagem. Muitas delas podem dizer, não, mas eu não quero ser crente, eu não quero ouvir essa palavra, eu não quero saber de igreja. Algumas pessoas relutam quanto a receber a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, ela não é só uma mensagem bonita, de esperança, mas ela é uma mensagem também de confronto, de conserto, de arrependimento. Antes do culto começar, eu estava ali na porta do templo com o Ricardo e o Jonatas disse uma frase que é a frase dele, né? Ele disse assim, Wesley, fato é que as pessoas não querem ouvir a verdade. E é verdade, as pessoas não querem ouvir. Porque nós estamos experimentando um momento da história em que o que o apóstolo Paulo já havia dito para Timóteo, que nos últimos dias as pessoas iriam ter comichões nos ouvidos e queriam para si mensageiros que falariam coisas que iam agradar, que ia trazer conforto, não ia tirar essas pessoas do comodismo, não ia fazer com que elas se arrependessem. As famosas mensagens coaches que a gente tem ouvido por aí, é o que as pessoas estão querendo hoje. As pessoas não querem a mensagem de que Jesus veio para nos dar salvação, mas essa salvação exige arrependimento, exige uma mudança de comportamento
uma mudança de atitude, e as pessoas não querem isso. As pessoas querem Jesus sem precisar mudar as suas atitudes, sem precisar mudar o seu vocabulário, o seu comportamento. As pessoas querem vir à igreja e continuar como se não tivesse acontecido nada. Mas o nosso papel enquanto encarregados, enquanto mordomos, o nosso papel é entregar a mensagem mesmo que as pessoas não gostem de ouvir. É nossa responsabilidade entregar a mensagem mesmo que a pessoa não goste de ouvir. E por que que nós precisamos entregar essa mensagem? Porque nós recebemos uma ordem. Deus não fez um plebiscito, Ele não fez uma consulta, Ele não fez uma votação. Jesus, depois de discipular seus discípulos e voltar ao céu, a ordem que Ele deixou, Ele não deixou um ponto de interrogação. Olha, se você quiser, Ele não deixou uma sugestão. Se você quiser, anuncia o evangelho a toda criatura. Se você tiver tempo, anuncie o evangelho a toda criatura. Se você não tiver mais nada para fazer, Ele não deixou uma sugestão, Ele não perguntou se a gente queria. Ele não deixou para nós um chamado missionário. Jesus não deixou um chamado missionário. E a gente tende a pensar assim, não, eu só vou falar, evangelizar as pessoas ou falar de Jesus se eu receber uma palavra. Eu não tenho um chamado, eu vou deixar isso para o pastor Isvaldo, ele que foi chamado para ser pastor da igreja, vou deixar isso para ele. Vou deixar isso para os missionários da junta de missões, que eles foram chamados para isso. Eu não recebi um chamado. Mas Jesus não deixou um chamado. Jesus deixou uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele deixou uma ordem. Então nós não precisamos de um chamado, porque nós já temos uma ordem escrita. Vão e preguem. Por onde você for, fale. Aonde você for e com quem você for, e quando você for, fale do evangelho. Essa é a ordem. E a gente precisa fazer isso. E aí eu não estou dizendo que a gente precisa, todo mundo, cada um de nós, largar as nossas atividades, largar as nossas responsabilidades e ir pelo mundo aí. Não, a partir de hoje eu vou abrir mão, vou pedir conta no meu emprego, vou pedir conta lá, vou sair da escola, vou sair da faculdade e vou ir fazer missão. Não. Calma, respira. Aonde você estiver, você é o encarregado para que a mensagem chegue em outras pessoas. Aonde você trabalha, aonde você estuda, com os seus familiares, nas reuniões de família. Aonde nós estamos, nós temos a responsabilidade, nós somos encarregados para que essa mensagem alcance outras pessoas. Porque nós já recebemos uma ordem, ide por todo mundo. Então a gente precisa falar. E como que nós fazemos isso? Talvez nem todo mundo tem facilidade de pegar o microfone e dizer, nem todo mundo tem facilidade de falar no meio para muita gente. Você pode, numa conversa, falar de Jesus para alguém. Porque, meus irmãos, Deus deseja que os seus eleitos sejam salvos. É tão confortável poder falar isso. Deus deseja que os seus eleitos sejam salvos. O nosso papel é falar. Deus sabe quem precisa ouvir. E Deus sabe quem vai ser salvo. Nós precisamos apenas dizer.
E por que que nós precisamos dizer? 3 coisas que eu quero compartilhar com os irmãos, que são motivos, não que sejam apenas esses, mas 3 coisas que são motivos dos quais nós precisamos anunciar essa palavra. O primeiro motivo, a mensagem que nós temos, ela é poder. A mensagem que nós temos é poder. Paulo, ele escreveu Romanos capítulo 1, versículos 14 a 16. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E o evangelho, meus irmãos, a palavra de Deus, o evangelho, não é um poder destruidor, mas é um poder salvador. Não é um poder que machuca, mas é um poder que cura. É um poder que restaura. É um poder que transforma. E sobre poder, a mensagem que nós temos ser um poder. Todos nós recebemos mensagens o dia todo, a semana inteira, no WhatsApp, no Instagram, e-mail, telefonemas. Nós vemos aí as autoridades do nosso país enviando informações, decretos. Tudo isso são mensagens, e todas essas mensagens têm o seu grau de poder, e esse poder remete à autoridade. O presidente, quando assina um decreto, aquilo vale, é um poder. A mãe de um menino, quando manda uma mensagem para ele, que ele precisa voltar rápido para casa, aquilo tem um poder, tem uma autoridade. O pastor Isvaldo, quando ele dá uma informação aqui para os irmãos, junto com o conselho da igreja, ele decide alguma coisa, isso tem uma autoridade, isso tem um poder sobre essa igreja. Então nós recebemos mensagens que têm um determinado grau de poder o tempo todo. Mas a mensagem que nós temos, ela é poder para a salvação. E os irmãos sabem que no contexto em que Paulo viveu, era muito comum os cristãos serem perseguidos. E o imperador romano, ele tinha o poder de enviar uma mensagem decretando a morte das pessoas. Mas a mensagem que nós anunciamos, ela não decreta morte, mas ela anuncia a vida. E esse poder, a palavra poder aqui, no original do grego é dínamos, que faz alusão à palavra dinamite, dando a entender, trazendo para nós o entendimento de que esse poder é um poder que causa uma explosão, mas explosão no interior daquele que é alcançado pela graça de Deus. É uma explosão que transforma, que faz a pessoa deixar de ser o que era e transforma essa pessoa numa nova criatura. Então a mensagem que nós temos, ela é um poder que transforma. E nós somos encarregados de levar essa palavra, de anunciar essa palavra, porque ela é poder. E da mesma forma que esse poder, essa graça alcançou a cada um de nós, pare um minuto, pense quem você era antes da graça de Jesus te alcançar. Pense quem você era, o que você estava fazendo antes da graça de Jesus alcançar você. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar as pessoas. E você conhece alguém que, mesmo que não congregue, não esteja aqui,
mas foi alcançado pela palavra de Deus e foi transformado por esse poder. A mensagem que nós temos, ela é poder para salvação de todo que crê em Cristo. E nós precisamos levar essa palavra, nós precisamos levar isso. Porque as pessoas, elas não podem partir sem ouvir que Jesus deseja tirá-las do pecado. As pessoas não podem passar por nossas vidas sem ouvir, pelo menos uma única vez, de que Deus enviou Cristo para resgatar essas pessoas da vida de perdição e de falta de rumo em que elas estão hoje, para dar um sentido. As pessoas precisam ouvir de nós de que Deus enviou Cristo para tirar essas pessoas das trevas e trazê-las para a sua maravilhosa luz. Esse é o poder do Evangelho, e é isso que nós precisamos nos anunciar de alguma maneira. Porque Jesus veio fazer isso. E nós cantamos isso essa noite. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. É a palavra de Deus, é a pessoa de Cristo que atrai as pessoas a serem salvas. Não é as pessoas que vão por vontade própria, mas é Cristo quem as atrai a si. E o instrumento para que as pessoas sejam atraídas a Cristo é a palavra de Cristo, é o Evangelho, é esse poder que transforma e traz as pessoas até Jesus. A mensagem que nós temos, ela é poder, e nós precisamos anunciar esse poder. Os irmãos se lembram de quando Jesus, ele chegou ali, ele atravessou o lago de Genezaré e ele foi até Gadara e ele encontrou ali um camarada que sofria e ele estava possesso por legião de demônios e ele estava ali destruindo os túmulos no cemitério, estava envolvido com aquelas coisas ruins, os irmãos conhecem o texto, estava ali e Jesus chega até aquele rapaz e os demônios que estavam ali perguntam: vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus imediatamente dá a ordem e aquele rapaz, ele é liberto. Porque a mensagem de Jesus, ela é poder. E qual foi a ordem que Jesus deu para aquele rapaz? Agora vá e pregue. Vá e fale aos outros o que aconteceu com você. A mensagem de Jesus, ela transforma, ela causa essa libertação, essa transformação nas pessoas. E aí, depois dessa transformação ter acontecido, o nosso papel é falar para os outros o que Jesus fez em nós. Por que nós nos reunimos? Porque nós acreditamos naquilo que ouvimos de Jesus. Por que nós caminhamos com Cristo? Porque Cristo nos alcançou, a sua mão, Ele estendeu a sua mão até nós e nos tirou de onde estávamos e nos colocou junto de si. E por causa da transformação que Cristo fez nas nossas vidas, na minha vida, agora nós precisamos ir encarregados dessa mensagem, anunciar essa mensagem a outras pessoas. A mensagem que nós temos, ela é poder. A segunda coisa pela qual nós precisamos anunciar essa mensagem é porque a mensagem que nós temos, ela traz libertação. A mensagem que nós temos liberta.
João capítulo 8, versos 31 a 36, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. A mensagem que nós temos, ela traz libertação. Antes nós estávamos presos nas algemas do pecado, mas a mensagem de Jesus nos libertou e nos trouxe aqui. Nós estamos aqui porque Cristo nos libertou. E Ele continua nos libertando. Até o momento em que Ele vai nos libertar definitivamente, naquele dia que Ele vai buscar-nos. A mensagem que nós temos, ela liberta. O Evangelho, ele não apenas liberta, mas ele faz com que o escravo deixe de ser escravo e se torne filho de Deus. O Evangelho faz com que a pessoa que estava escravizada, presa no pecado, agora liberta, não sendo mais escrava, se torna filho, e além de se tornar filho, tem direito à herança com Cristo, porque em Jesus Deus nos fez co-herdeiros dele. Com Cristo nós temos direito à herança de Deus. Olha que imenso privilégio, olha que coisa incrível Jesus fez por nós, e Ele deseja fazer por muitos outros. Ele deseja que as pessoas sejam libertas do pecado, deixem de ser escravas, tornem-se filhos e automaticamente co-herdeiros com Cristo da herança de Deus. A mensagem que nós temos, ela liberta. O Salmo 40, o versículo 2, o salmista ele vai dizer: tirou-me de um poço de desespero, ou de um atoleiro de lama, ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É isso que Jesus fez. Antes de sermos salvos por Jesus, nós estávamos perdidos. Nós andávamos cambaleando. A gente não tinha rumo para a vida. Nós não sabíamos para onde ir. A gente não tinha firmeza de absolutamente nada e a gente não tinha certeza de absolutamente nada. Mas a partir da salvação em Jesus, a partir do momento que Cristo nos alcançou, Ele firmou os nossos passos na rocha, e a rocha é Ele próprio. E se nós estamos firmes em Cristo, nada nos derruba, por causa da obra dele. Ele nos tirou de um poço de lodo, de onde estávamos imundos no pecado, e o sangue dele nos lavou, nos deixou alvo mais que a neve. Jesus libertou a cada um de nós. Antes de Cristo, o diabo ele tinha autoridade sobre nós.
mas Jesus venceu e derrotou Satanás. Louvado seja o Senhor. Jesus venceu e Ele nos tirou das algemas do pecado, nos tirou da obra do maligno e nos colocou diante dEle para desfrutar da graça que é dEle, viver a herança que Ele conquistou e morar junto com Ele na terra, na casa, na mansão que Ele está preparando para cada um de nós. A mensagem que nós temos, ela traz libertação. Ela liberta. E a terceira coisa pela qual nós precisamos falar, nós somos responsáveis por essa mensagem. Eu quero que os irmãos saiam daqui refletindo sobre isso. Cada um de nós somos responsáveis por essa mensagem. Nós somos encarregados dessa mensagem. As pessoas precisam ouvir de nós essa mensagem. A terceira coisa pela qual nós precisamos dizer, a mensagem que nós temos, ela é luz. A mensagem que nós temos, ela é luz. Jesus, ele diz, no capítulo 8, verso 12 de João, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A mensagem que temos é Cristo, Ele é a luz. Nós só conseguimos enxergar a nossa vida, a nossa esperança de futuro, nós só conseguimos enxergar porque Cristo está iluminando a nossa alma e os nossos olhos. Nós só conseguimos ver a palavra de Deus claramente e o Espírito testifica a nós porque Cristo nos ilumina. E é por causa disso que nós precisamos anunciar. Sem Cristo, João vai dizer no capítulo 1 e o versículo 1, sem Ele nada do que foi feito seria feito. Nós precisamos de Jesus. E da mesma forma que nós somos alcançados por esse Logos, pela palavra de Deus, outras pessoas precisam ser alcançadas. As pessoas estão lá fora no escuro espiritual, sem saber o que ver, sem enxergar adiante. E nós precisamos mostrar essa luz. E à medida que nós, enquanto seguidores de Cristo, à medida que nós refletimos essa luz, nós também nos tornamos luz. Porque o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 5, verso 13, vocês são a luz do mundo. Então iluminem. Nós somos a luz para este mundo, porque nós estamos refletindo Jesus Cristo. Da mesma forma que para os judeus, lá atrás, na saída do Êxodo, Deus, Ele usou uma coluna de fogo para iluminar o caminho deles, para que eles fizessem o percurso no deserto, com o objetivo de chegar à terra prometida. Cristo, Ele é a mensagem, Ele é a luz que nos ilumina, também porque nós estamos caminhando para uma terra prometida, a Nova Jerusalém.
essa luz que emana de Cristo, que é o próprio Cristo, que nos ilumina para que possamos fazer esse percurso até o lugar que Ele está preparando para nós. Essa luz precisa alcançar outros, para que outros também sejam salvos. Nós precisamos anunciar essa palavra, porque é responsabilidade nossa. Jesus colocou na nossa mão, Ele disse: ide, fazei discípulos, ide e anunciai o Evangelho. Então nós não precisamos de um chamado. Nós não precisamos receber um chamado de Jesus, porque nós já recebemos uma ordem: anunciar o Evangelho a todas as pessoas. E nós precisamos anunciar. O nosso papel é apenas anunciar. Quem convence, quem ilumina os olhos, quem mostra a verdade é o próprio Jesus, através do Espírito Santo. Então perceba, meus irmãos, que nós apenas precisamos dizer, porque toda a obra de salvação é Jesus que faz. É Ele quem mostra que a pessoa precisa dele. É Ele quem ilumina a pessoa, é Ele quem convence e converte a pessoa, é Ele quem traz a pessoa. É Cristo que faz tudo. A obra de salvação é dele. Deus é o primeiro missionário, Ele é o mais interessado que os seus sejam salvos. Nós apenas somos privilegiados em ter a mensagem e dizer a mensagem. É Deus que salva. É Jesus que transforma, é o Espírito Santo que convence. Nós precisamos apenas dizer. E eu concluo: não se envergonhe dessa mensagem, mas espalhe para todos os cantos possíveis, da forma que você achar que consegue, mas anuncie a mensagem do Evangelho. Cristo quer libertar esse mundo de si mesmo e do pecado, e nós somos as vozes para anunciar essa liberdade. Que nós, cada um de nós, possa ser luz, e como diz uma outra canção, que nós sejamos o farol que aponta o caminho para os que estão sem nortes e perdidos. Como diz uma canção infantil: minha pequenina luz, eu vou deixar brilhar. Orar, e eu volto a palavra ao Ricardo. Pai, nós oramos em nome de Jesus, gratos pela sua palavra, e o nosso desejo é que a sua palavra gere em nós uma atitude, que o seu Espírito gere em nós uma disposição de compartilhar a palavra que é sua. Somos privilegiados de sermos portadores dessa palavra. Que o Senhor, com o seu Espírito, alcance todos os que são seus e traga-os das trevas para a sua luz. Em nome de Jesus oramos. Amém.